Os anos 70 foram uma década em que a ficção científica não apenas olhava para as estrelas, mas mergulhava na alma humana, longe das produções, visões discretas, que brilhavam nas sombras, estranhas, ousadas, pessoais. Eram os filmes que você precisava achar, não os que te encontravam. Vamos redescobri-los juntos. 1. O Programa Final, de 1973. Um homem atravessando a névoa. O terno dele está impecável. Seus olhos são impenetráveis, seu mundo desmoronando. Este é Jerry Cornelius, agente secreto andrógeno, vaga por Londres de futuro próximo, que parece malde e apocalíptico. Ruas cintilam com neon psicodélico. Conversas viram enigmas. A tecnologia zumbindo soa como sonho meio lembrado. Cornelius não está apenas seguindo a pesquisa perdida de seu pai. Ele vaga por quartos impossíveis, onde a realidade se dobra. Cada encontro parece encenado por um diretor-deus trapaceiro. Robert Frost, vindo de thrillers góticos, pinta a tela com imagens alucinatórias. A câmera fica sobre superfícies cintilantes, em momentos que não se explicam. Ao estrear, a crítica o chamou de absurdo pretensioso. Eles queriam clareza. O que houve foi um filme que não os conduzia pela mão, mas quem se entregava à sua lógica de sonho tornou-se revelação, rebelião contra narrativas engessadas, para quem o aceita. Um hino ao estranho. Seu legado não está nos números de bilheteria, mas em indicações sussurradas em sessões da meia-noite, onde moda, política e identidade se confundem. O Programa Final não apenas quebrou regras, mas as dissolveu também. O Visitante. 1979. Uma garotinha encara você. Seus olhos são vivos, assustadores. Atrás deles, algo antigo mexe. O Visitante é uma febre, mistura de sonho, horror cósmico e drama familiar. Algo bem diferente do primeiro quadro. Você fica desorientado. Uma batalha interestelar se desenrola sob uma luz ofuscante. Sem aviso, estamos em Atlanta nos anos 1970, onde crianças psíquicas se confrontam com forças mais antigas que a humanidade. John Huston caminha pelo caos como um profeta cansado. Shelley Winter oferece calor envolto em ameaça, e Glenn Ford, um detetive que viu demais, não consegue entender tudo. Júlio Paradi dirige como quem transcreve suas visões, a coerência do enredo, abandonada em favor de pura sensação. Pássaros atacam em câmera lenta, salas se estendem ao eterno. Conversas são enigmas. O público da época não soube o que pensar disso. Críticos encolheram os ombros, chamando-o de incoerente. Décadas depois, restaurações revelaram sua beleza pictórica. É um filme que vai direto ao estômago. O Visitante não pede que você entenda. Ele pede que você sinta. E é por isso que seu culto só tem crescido sem cessar. 3. Deus me disse 2. 1976, um homem está em um telhado de Nova York, com um rifle firme na mão. Ele está calmo, quase sereno. Quando perguntado por que sua resposta arrepia o sangue, Deus me disse. 2. O detetive Tony Lobianco avança pela sujeira e pelo barulho da cidade, perseguindo uma trilha de violência que parece tanto aleatória quanto orquestrada. Pessoas comuns estão matando sem hesitar, cada uma afirmando o mesmo mandamento divino. Quanto mais ele aprofunda o estranho, mais a religião se transforma em algo alienígena. A fé não é mais conforto, é arma. Larry Cohen filma bem as ruas como documentarista com febre. Multidões reais, sombras reais, o zumbido da cidade invade cada quadro. O orçamento é enxuto, mas as ideias são expansivas e perigosas. Cohen ousa sugerir que o sagrado não seja benevolente. Plateias apinhadas, grupos religiosos o condenaram veementemente. Críticos da mídia dominante rotularam-no como exploração. Depois, reconheceu coragem rara. Ficção científica caminhava com blasfêmia, levantando perguntas desconfortáveis sobre quem adoramos. Deus me disse para permanecer, como oração sem resposta. O tipo que tem medo de repetir. 4. O Homem de Deep River. Em 1972, a selva vive, não como prometem os cartões postais, mas como o ar fica carregado de calor e medo. Um fotógrafo deriva rio abaixo, puxado para um mundo onde natureza e humanidade compartilham dentes iguais. O filme de Umberto Lindsay acenderia o infame ciclo canibal italiano, mas aqui a fórmula ainda se formando. Ivan Rozomov
Interpreta o forasteiro engolido por uma tribo amazônica, com costumes muito iguais. Fascinante, horripilante. A câmera foca rituais, outros. Real e perturbador, desfocando a linha entre antropologia e exploração. Em 1972, o público não estava preparado. O olhar colonial é inegável. A crueldade com os animais é imperdoável pelos padrões atuais. Dentro de sua ética sombria, plantou a semente de um subgênero. O estilo de Lindsay era cru, seu ritmo era deliberado e o uso de locações quase hipnótico para grindhouse. Palavras se espalhavam, sussurros nos drive-ins e em fitas VHS gastas. Não porque era entretenimento seguro, mas porque não era. O homem de Deep River era um desafio. E ainda hoje, parece que você está entrando em um lugar para o qual não deveria pertencer. 5. Um estranho mundo novo. 1975. A Terra está quieta agora, não em paz, mas pela ausência. Um astronauta perdido no tempo caminha através das ruínas do que já foi lá. O ar, carregado pela memória de cidades já desaparecidas, foi a terceira tentativa de Gene Roddenberry de apresentar Gênesis 2, piloto de TV disfarçado de janela para o futuro da humanidade. John Saxon assume o papel de Dylan Hunt. Alex K., cientista da NASA, à deriva no século 22. Cada assentamento que ele encontra é experimento. Alguns agarrados à tecnologia, outros à superstição, todos moldados pelo que ficou. Enquanto ficções de N.U.S. buscavam espetáculo, o Novo Mundo manteve o olhar humano. Era sobre comunidades e reconstrução frágil. Orçamento curto. Os cenários eram usados de novo. Porém, Roddenberry guia a arquitetura moral. Que ficção científica pode tratar de ideias tão bem quanto de aventura? Isso nunca se tornou uma série. A emissora recusou, mas para quem a viu, continua sendo um fragmento de um sonho maior. Um lembrete de que, às vezes, os mundos mais fascinantes são aqueles deixados pela metade. 6. Corrida da Morte. Em 2019, 75 motores rugem. As multidões aplaudem. Uma mulher atravessa a rua e o motorista não diminui a velocidade. É o esporte do futuro. Ganhe a corrida, marque pontos por cada pedestre que matar. Roger Corman o produziu rápido e enxuto. Sátira distópica, disfarçada como filme de exploração intensa. Frankenstein, de David Kane, é o anti-herói supremo. Rosto marcado, escondido atrás do couro preto. Rivalidades perigosas, fora de pista, assim como em Machine Gun, de Sylvester Stallone, Joe mastiga cada cena. Sua violência mal contida. Paul Bartel dirige com um sorriso, montando manobras e quedas ousadas enquanto inclui críticas duras. Isso não se trata apenas de carros. É visão da mídia que transforma a morte em audiência, sobre um governo que controla por meio do espetáculo. Em 75, parecia absurdo. Paul Bartel dirige com um sorriso, encenando acrobacias ousadas e quedas, enquanto insere comentários afiados. Isso não se trata apenas de carros. É um panorama midiático que transforma a morte em audiência, sobre um governo que controla por meio do espetáculo. Em 75, parecia absurdo. Hoje parece profético. Os espectadores dos drive-ins riram, ofegaram e voltaram para ver mais. Críticos o descartaram como lixo. Contudo, nos anos que se passaram, sua influência ecoou por tudo, desde videogames até realidade, TV, raça. 2000 não é apenas um filme. É um aviso disfarçado de festa. E a festa nunca realmente terminou. Sétimo Sleeper, 1973. Um homem acorda num futuro que não entende. A cama do hospital dele não é prêmio. É um mundo feito por máquinas e comitês. Riem de uma piada que ele não ouve. Sleeper, de Woody Allen, começa com Miles Monroe, dono de loja de produtos naturais, que acorda de sono criogênico no ano de 2073. Mas o que se desenrola é dança entre humor e sátira, agitada e neurótica. Tropeça por uma sociedade obcecada pelo prazer, conformidade e apagamento da individualidade. Ao lado dele está Luna, Diane Keaton, poeta superficial que se torna parceira na revolta. A química entre eles evolui do mal-entendido cômico para calor humano em era estéril. Alan dirige com precisão, orquestrando gag visuais mudos, ao estilo Ares, em Distopias. O humor chega suave,
inocente, antes de revelar seu traço afiado. Crítica à política, à tecnologia e ânsia de controle. Quando estreou, a crítica celebrou sua sagacidade e inventividade. O filme deslizou facilmente pelos circuitos de festivais, em retrospectivas da madrugada, onde o público redescobria o equilíbrio entre capricho e advertência. Sleeper prova que o riso pode ser um disfarce para a inquietação, e que a comédia pode ser tão subversiva quanto qualquer drama sombrio. Oitava Gamara, contra Zebra, 1971. Sob a superfície do oceano, uma sombra move-se elegante, serrilhada e viva. Quando ele se ergue, não é submarino, mas uma criatura semelhante a um tubarão, um alienígena com voz de comando. Este é Zebra, o mais novo inimigo da aliada da Terra, a gigante tartaruga Gama. Dirigido por Naoki Iwasa. Esta entrada na série Gamara desloca a batalha para cidades subaquáticas cintilantes e mares poluídos. Personagens humanos, sobretudo crianças, não são espectadores, mas aliados vitais que conduzem Gamara à vitória e transmitem a mensagem ambiental do filme com clareza firme e convicta. Os cenários em miniatura são mundos delicados, cúpulas que brilham, arranha-céus de coral e fundos marinhos cheios de vida. Atores experientes dão peso aos monstros. Seus movimentos, uma mistura estranha de graça e brutalidade, destinados a um público jovem. O aviso é sério. O oceano está morrendo e é culpa nossa. Nos anos 70, aquela mensagem já era adiantada. O público ocidental viu pela primeira vez em TV dublada, abrindo portas ao cinema japonês de kaiju. Ao longo de décadas, tem sido celebrado pelo design das criaturas e pela sinceridade. Gamara, contra Zebra, mostra que até a aventura infantil pode carregar a profecia de 9. Corrida silenciosa. Em 1972, no negro infinito do espaço, uma estufa flutua na última floresta da Terra. Respire sob cúpulas de vidro, um zelador solitário trata cada folha como sagrada. Freeman, de Bruce Dern, ator conhecido. Lowell não é um herói tradicional. Ele é jardineiro, sonhador, um homem que vê a extinção da beleza como a maior tragédia. Quando ordens chegam para destruir as florestas e abandonar a natureza em favor do lucro, sua devoção se transforma em rebeldia. Douglas Trumbull, o visionário dos efeitos visuais. Por trás de 2001, Uma Odisseia no Espaço, dirige com a paciência de um pintor. Cada tomada permanece com o suave balanço dos jardins hidropônicos, os movimentos gentis dos companheiros droides, Huey, Dewey e Louie, o verde frágil contra o vazio frio. As audiências em 1972 esperavam foguetes e batalhas. O que eles encontraram foi uma elegia. Críticos divididos. Alguns o chamaram de lento, outros profundos. Mas para ecologistas e amantes da ficção científica silenciosa, Silent Running tornou-se um hino. Seus temas tornaram-se mais urgentes a cada década. Não é um filme que grita. Ele sussurra como o vento entre as folhas. O tipo de sussurro que ignoramos por nosso risco. 10ª fase 4, 1974. O deserto se estende em silêncio. O calor cintila sobre a areia sob uma mente paciente, metódica e longe do humano. Saul Bass, mestre do design, fez apenas um filme de longa-metragem e a fase 4 não se parece com nada anterior ou posterior. Conta a história de formigas inteligentes que travam uma guerra silenciosa e sistemática contra a humanidade. Mas isso não é um filme de monstros no sentido comum. Bass trata os insetos como filósofos alienígenas. Suas estratégias, filmadas em macrofotografia quase reverente. 2 cientistas interpretados por Nigel Davenport e Michael Murphy montaram uma estação de observação no Arizona. A princípio, parece um estudo, depois torna-se um cerco. As formigas se adaptam. Elas raciocinam rápido, esperam. Quando foi lançado, o público ficou perplexo. Esperavam sustos e ação. Em vez disso, foi uma lenta meditação sobre a natureza que reconquista a Terra. Ao longo do tempo, sua influência cresce. Em silêncio, cineastas citam imagens, preservacionistas elogiam visão ecológica, cineófilos valorizam o encontro entre arte e ficção científica. A fase 4 é um lembrete caso a Terra escolha falar. Ela não usará nossa língua, mas entenderemos tudo do mesmo jeito. 11. Zaz 1964. Uma figura em bandelier carmesim ergue-se ante um céu que parece mais antigo que o tempo. Sua arma repousa ao lado, mas a ameaça está em seus olhos,
buscando, questionando. Sean Connery, destemido, vive num mundo quebrado, dividido entre elites imortais que governam seu paraíso murado e os forasteiros que lhe servem. A imagem infame de Connery no filme é quase invisível. O traje vermelho tem ofuscado a profundidade do filme por décadas, mas sob o surrealismo está a meditação de John Boorman sobre mortalidade, classe e o fardo da vida eterna. Os visuais são verdadeiramente hipnotizantes. Estruturas cristalinas cintilam sob uma luz alienígena. Cabeças enormes de pedra vagam por planícies desertas, distribuindo armas em vez de sabedoria para quem observa. O diálogo tende a ser mais filosófico, desafiando o público a ver além do absurdo e a mergulhar nas ideias. Em 1974, foi alvo de zombaria, considerado pretensioso, bizarro e autopromocional, mas o tempo tem sido gentil. Estudiosos do cinema hoje veem beleza na audácia, sua recusa em ser arrumado ou confortável. Zardos não pergunta apenas, e se pudéssemos viver para sempre? Ela faz a pergunta mais difícil. Por que queremos? 12. Planeta Fantástico, 1973. Um humano corre diante de uma paisagem de cores e formas impossíveis, acima de seres de pele azul, que se movem com graça, estranha e perturbadora. Planeta René Laloux, obra-prima animada. No seu mundo, os humanos são animais de estimação, frágeis, amarrados, mantidos dóceis por drogas fortes que os veem como curiosidades e, como tudo que vive, sonham muito mesmo por liberdade. O estilo de animação em recortes, derivado da arte de topos em rolos, é diferente de tudo no cinema. Criaturas dobram as regras da biologia. Plantas são predadoras de fato, e os céus parecem vivos. A trilha sonora, assombrosa, etérea, carrega o espectador mais fundo num sonho acordado. Lançado em 1973, isso deixou perplexos os distribuidores. Estranho para crianças, animado demais para adultos, foi parar em cinemas de arte e festivais. Lá encontrou seu povo, espectadores atraídos por sua alegoria de opressão, resistência e a frágil esperança de libertação. Ao longo do tempo, Planeta Fantástico tornou-se um marco para animadores e sonhadores. Isso não cria apenas outro mundo. Isso o convida a questionar o mundo em que vive. O 10º mundo em um fio. 1973, um homem encara um espelho e, por um momento, o reflexo hesita. Este é Fred Stiller, um cientista da computação que desvenda uma verdade que parece ruído no cérebro. A possibilidade de que seu mundo seja nada além de uma simulação. O mundo de Rainer Werner Fassbinder, em fio, desdobra-se ao longo de 3 horas e meia hipnotizantes. Baseado em Omicron 3, de Daniel F. Galley. Troca espetáculo futurista pela elegância fria. Os escritórios brilham com cromado. Corredores vão ao infinito. Reflexões multiplicam-se como perguntas sem resposta. A investigação de Stiller começa com o sumiço de um colega, um homem que parece ter sido bem apagado da realidade. Conforme a paranoia de Stiller cresce, a câmera de Bender enquadra entre espelhos, portas de vidro e telas de TV, pistas visuais que borram a linha entre o real e o fabricado. Em 1973, o público alemão achou-o lento e cerebral. Fora da Alemanha, também foi visto assim. Foi quase invisível por décadas, mas restaurações mostraram uma obra à frente de seu tempo. Um primo filosófico da Matrix, feito 25 anos antes. World on a Wire não é sobre escapar da máquina. É sobre reconhecer que você faz parte dela e perguntar-se se realmente quer sair. Caçozes. Solaris, 1972. Uma estação espacial orbita um oceano vivo sob suas ondas prateadas. O planeta Solaris sonha, e em seus sonhos, ele alcança as mentes de quem o observa. André Tarkovsky. Solaris é um paralelo a 2001. Odisseia no espaço, com Kubrick frio e mecânico. Tarkovsky é caloroso, e o psicólogo Chris Kelvin chega para estudar fenômenos estranhos, apenas para encarar assombrações mais íntimas. O retorno de sua esposa morta, recriada por uma inteligência alienígena. Os cenários são úteis, quase banais. Uma escolha consciente ancora a ficção científica numa realidade vivida. Imagens naturais, de florestas verdes a águas ondulantes, invadem a estação estéril. Um lembrete da vida deixada para trás ao ser solto. Críticos ocidentais
Esperavam guerras espaciais e acharam filosofia. Autoridades soviéticas permitiram, mas não alcançaram o público mundial. Ainda ao longo do tempo, Solaris tem perdurado como uma das maiores e mais profundas meditações do cinema sobre memória, tristeza e os limites da compreensão humana. Sussurra que a fronteira final não é o espaço, é o coração humano. 15. A Montanha Sagrada. 1973, um homem jaz no chão, seu corpo coberto de sangue e poeira acima dele. O alquimista, pesos, vestes, sem idade e divisões arquitetônicas. Este é The Holy Mountain, de Alejandro Yoder. Uma jornada que desafia convenções, entrelaçando ficção científica em um mosaico de misticismo, alquimia e sátira política surreal. Desde o primeiro quadro, domina pirâmides de vidro, mecânicos grotescos. Planetas dos deuses, recriados como reinos decadentes. Cada imagem, pintura viva. Jodorowsky usa efeitos, cenários ricos e um quadro simbólico para construir um filme que opera pela lógica dos sonhos. A história segue um grupo de buscadores. Cada um representa um planeta diverso e sobem rumo à montanha sagrada para obter imortalidade no caminho. O filme examina ganância, violência e ilusões de poder. Aqui, ficção científica não é sobre tecnologia. Isso é transformação. A reformulação da alma, financiada pelo barão da música Alan Klein. Jodorowsky teve muita liberdade criativa e a usou para fazer uma das obras mais radicais do cinema. Críticos da época estavam divididos. Alguns o chamaram de gênio, outros de loucura. Mas nos teatros subterrâneos, tornou-se rito de passagem. Um filme que você não apenas assistiu, mas vivenciou. A Montanha Sagrada permanece como lembrete de que a ficção científica mais ousada não mostra apenas outros mundos. Ela altera a maneira como vemos nossos 15 filmes, 15 visões estranhas e luminosas dos anos 70, que escaparam da memória da grande mídia. Eles não dominaram a bilheteria, mas redefinem a ficção científica. Inscreva-se, curta e junte-se na próxima vez. Seguimos buscando tesouros. O cinema quis esconder,